vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, então a gente imagina que a relação com o tempo é isso, né? O passado, presente, futuro. Eu vivo o presente, tive um passado e terei um futuro. Só que ele diz que tem alguma coisa errada, né? Dentro da reflexão dele, tem alguma coisa errada com isso. Porque se esse instante é tão vazio e esse futuro e passado é tão nada, eu tenho que repensar o que seria passado, presente e futuro. Não existe isso fora de mim, é isso que ele está querendo dizer. O que existe é dentro de mim. O que existe dentro de mim? Lembra? É impróprio afirmar que os tempos são três, pretérito, presente e futuro. Mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três. Presente das coisas passadas, presente das presentes e presente das futuras. Então perceba que ele eliminou futuro e passado, falou é presente. É o passado no presente, né? Coisas passadas no presente, o futuro. E ele vai sugerir uma nomenclatura. No texto. Existem, pois, estes três tempos na minha mente que não vejo em outra parte. Lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes, expectação presente das coisas futuras. Né? O texto é visão, eu botei atenção, mas são similares. O que ele está querendo dizer? Primeiro, o tempo é distensão da alma, usando a palavra dele. O tempo é uma distensão da alma. Então é na minha cabeça que eu me relaciono com o que veio, com o que foi e com o que vem. E essa relação é que é o foco das questões que a gente começou falando. Então eu comecei falando, o futuro é amedrontador, apavorante para todos nós. Né? Mas o futuro ele não é, seguindo Agostinho, mas o futuro não existe. Então eu estou fazendo esse futuro ser apavorante para mim. Sou eu que estou nessa. Porque a minha expectação, ou seja, eu vou usar outra palavra, a expectação não é muito bom para a gente. A minha projeção, a minha ação sobre a minha relação de futuro é que está sendo desastrosa. Então quando eu penso sobre o futuro e acho ele apavorante, eu digo, eu estou construindo essa relação com o futuro. A mesma coisa com o passado. Vamos pensar que é uma nostalgia, né? Etimologicamente falando. Tem um monte de gente aqui que poderia responder essa pergunta. Né? Nostalgia é dor do berço, dor da sua origem, dor de onde você veio. Ou de outra maneira, dor pelo passado. Mas a dor sofrida, né, Letícia? A dor sofrida nesse aspecto. Quando eu digo assim, era tão bom quando eu era adolescente, ou quando eu era mais jovem, ou qualquer que seja a sua relação. Né? Quando você faz essa busca pelo passado, novamente, não existe mais essa pessoa jovem, né? Não existe mais aquilo que aconteceu, seja legal ou não, não existe mais isso. Então é você que está trazendo isso para o presente. É você que, através da sua ação, que a gente conhece como memória, claro que a memória, depois eu faço isso, é você na relação com a memória que está trazendo uma tristeza para o presente. Eu já comentei, vou contar aquela história, comentei com os alunos que eu estava em casa, saindo para trabalhar, aí lembrei de um ex-namorado, aí comecei a ficar triste, uma coisa que tinha acontecido, aí parei e falei, pô, mas peraí, eu estou aqui tomando banho, no presente, indo trabalhar, estou buscando algo que não existe mais, e coloco no meu dia de hoje e fico triste. Então é isso, uma ação completamente do sujeito. Eu não sou objeto para essa relação, eu sou sujeito. Então eu sou responsável por isso. Então eu olhei no espelho e falei, você é muito tolo, essa tristeza não está no seu presente. Então, seja mais inteligente, ou seja mais prudente, palavrinha que também a gente usa na filosofia, que é a sabedoria prática, sabedoria da relação com as coisas da vida. Então, o que o Agostinho prepara para a gente é exatamente isso. Essa minha relação com o anterior e o que vem, ela é autoral, ela é do sujeito. Sou eu que escolho essa maneira de me relacionar com o tempo. Então, sou eu que vou retirar e trazer coisas que me valorizam, né? Porque só pegando esse elo, as relações que nós tivemos são importantes no que nós somos. Então, ao invés de trazer coisas tristes, eu trago coisas positivas, né? Dessa vivência. Enfim, eu faço escolhas. E essas escolhas estão muito relacionadas ao fato de eu ser o sujeito, né? A ação, a agente. E aí o Pascal, que já é um outro cara da pesada, né? Fala isso. Coisa que eu falei aqui, meio improvisado, mas ele coloca de maneira claríssima. Jamais nos mantemos no tempo presente. Antecipamos o futuro como demasiadamente lento a vir, como para apressar seu curso. Ou lembramos o passado para detê-lo como demasiado rápido. Tão imprudentes
que vagamos nos tempos que não são nossos e não pensamos no único que nos pertence. E tão vãos que sonhamos com aqueles que nada são e escapamos sem reflexão do único que subsiste. Vamos de novo na última frase aí, que era: vamos levantar, né, dar um nocaute assim, a gente cai, beija a lona, levanta. Tão vãos que sonhamos com aqueles que nada são, escapamos sem reflexão do único que subsiste. Tradução para o português, né? Eu fico com medo do que vem, lamentando o que passou e esqueço onde estou. Eu acho que está falando de mim. Não sei se vocês se encaixam, né? Então, depois que eu teve nocaute, caí, beijei a lona, falei, pô, sacanagem, não vai falar assim na minha cara, assim. Não vai falar isso na minha frente, assim, violentamente. Mas é isso. Então, aquele balanço, que eu comecei com a ideia, balanço, né? De visitar o futuro, visitar o passado, ou seja, ir para lugares que nós não estamos, a não ser dentro da nossa alma ou mente. O texto anterior está traduzido como mente, mas não é discussão em foco. Esse ir e vir, sou eu que faço. E é muito interessante, pegando aí a física do balanço, quem achou que não ia ter aula de física se enganou, porque perceba que o balanço, eu não preciso de alguém para me empurrar. Todo sabe balançar aqui. Então a gente senta no balanço e o movimento das pernas começa a fazer o movimento do balanço. Chama ressonância isso. E é isso que eu quero chamar a atenção. Simbolicamente é isso que eu estou falando. O ir e vir é uma ação mínima. É uma ressonância. A palavra é legal, ressonância. Né? É ressoar junto, né? Soar junto. Então, traz um pouco, simbolicamente falando, de forma imagética, essa relação. Sou eu que estou ali. Mas eu só existo no momento atual. Esse momento atual é um pouco esse vai e vem entre passado e futuro, né? Dentro da minha cabeça. A gente vai ver agora uma música para fazer a conclusão do nosso papo. Não, mentira. Deixa eu voltar aqui. Tem que falar uma coisa. Eu esqueci, eu cometi uma falha. Eu ia trazer o texto do Agostinho que eu queria ler. Ao invés de ler, vocês lerem, eu ler para vocês ouvirem. Vocês vão ouvir uma música que vocês conhecem, pelo menos a grande maioria conhece. O Agostinho tem uma passagem brilhante. Estou falando do livro chamado Confissões de Agostinho, onde ele conta a trajetória dele. E é o capítulo 11, ele chama de livro 11, que é sobre o tempo. Então aí, vocês são que é aluna aplicada, livro 11 das Confissões. Independente da sua orientação religiosa, vale a leitura, porque ele, na verdade, ele conta a passagem dele, na leitura dele, do devasso para o santo, de certa maneira. E quando ele vai pensar sobre o tempo, está pensando sobre a constituição do mundo, religiosamente. Ele começa a responder os gregos, né, os anteriores ao cristianismo, que falavam assim: vem cá, Deus criou o mundo, mas o que ele fazia antes de criar o mundo? Ele criou o mundo que estava entediado? A provocação dos gregos para os católicos, né? E aí os cristãos, de modo geral. E aí o Santo Agostinho começa a pensar. Ele responde, primeiro ele fala, ele estava pensando o que ia fazer com as pessoas que faziam essa pergunta. Ele deu humor, né? Ele estava pensando em colocar quem pergunta assim. Depois dessa apresentação de humor, ele vai explicar o tempo. Vai, por exemplo, explicar que o tempo não existia antes. Deus é o criador na leitura cristã do próprio tempo. Mas o que ele vai usar isso? Ele não interessa saindo da religião. O que nos interessa agora, na hora que a gente vai ver uma música e fazer nosso papo final? É que ele usa a música para falar sobre esse papo de tempo que a gente falou aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Então ele diz, o tempo existe dentro da minha cabeça. Sou eu que dilato a minha mente para compreender aquilo que eu projeto, aquilo que é fruto da minha ação e para lembrar, resgatar, me relacionar com aquilo que passou. E ele usa então a música. O que ele diz assim? Quero que vocês acompanhem essa ideia para depois, quando estiverem na música, aplicarem. É uma espécie de prática filosófica, né? Vamos fazer uma prática filosófica. O que ele diz assim? Pega uma música que você conheça. Eu suponho que eu conheço. Quando ela começa, ela é toda expectação. Perceba que música é fundamental para entender o que eu estou falando, porque nunca existe uma contemplação eterna de uma música. A música é algo que acontece no tempo. Mas então, comparando aqui, aí você começa, você conhece
ela é toda expectação, ela está toda na sua cabeça como expectação, você lembra da letra e tal. Mas lembrar da letra não é exatamente igual a cantar. Né? Saber, olhar a letra de uma música não é aproveitar a música. Porque para aproveitar a música, eu tenho que ir cantando os instantes. Então essa fronteira móvel que eu quis falar entre passado e presente é a cantoria. É você cantando o hino. E o hino que ele usa, mas é uma música, né? E aí o que acontece? Conforme você vai cantando, a sua expectação, ou seja, aquilo que você conhece, está esperando, vai diminuindo. E aquilo que você tem memória, que é o que você já cantou, vai aumentando. Ou seja, a nossa relação com o tempo é parecida com a nossa relação com a música. Que eu aproveito, quero e gosto de que ela seja assim. Ou seja, nos instantes, a gente nunca, né, como eu falei, nunca contempla uma música por inteiro. Então é nos instantes e a relação da alma, na dilatação da alma, que é, ela está toda na minha cabeça já. Só que ela não é compreendida, aproveitada toda de uma vez só, e sim nos seus instantes. Então vamos fazer isso na música que a gente vai ver agora. Vocês vão perceber como é que a gente vai diminuindo nossa relação com o futuro, que é a expectação, e vai aumentando a relação com o passado, que é o que já passou, né? No caso da música, que já cantou.